O segundo governo Lula vai começar com o desafio de elevar a taxa de crescimento dos atuais 2% para pelo menos 5% ao ano. Mas para isso os especialistas advertem que é imprescindível cuidar da infraestrutura, sob pena de todo esforço se acabar na praia, por falta de infraestrutura de portos, energia, estradas, etc. Na China, foram os investimentos em transportes e energia que criaram as condições para a expansão do país e para o surgimento de indústrias locais e o desenvolvimento nacional de tecnologia avançada. Neste livro aqui, China, Infraestruturas do Setor Público no Crescimento Econômico, o geógrafo Elias Jabbour examina as condições em que se realizou o crescimento chinês. O geógrafo Elias Jabbour é o convidado desta edição do Palavra Aberta. Elias, é um prazer recebê-lo. Vou começar pelo começo. Aquela frase inicial que eu disse lá sobre o desafio brasileiro. Vamos começar pelo Brasil, né, em comparação com a experiência chinesa. Você acha que a gente tem condições de fazer uma inversão nessas prioridades que até aqui têm sido estabelecidas, a fim de a gente alcançar essas metas de crescimento que vêm sendo apontadas como essenciais para o Brasil, nesse estágio em que ele se encontra no concerto das nações? Eu acho que sim. Primeiro, agradecer o convite da TV Câmara de estar aqui com vocês. Estou muito feliz também de estar aqui, com certeza. É um prazer. Eu acredito que sim. O Brasil tem todas as condições de passar por uma nova fase de desenvolvimento. Já provou isso no passado, entre os anos de 1930 e 1980, o Brasil, junto com a União Soviética e o Japão, foram os países que mais cresceram no mundo, né? Então a própria história brasileira testa que nós temos capacidade de dar um salto de qualidade. Agora, tem alguns pré-requisitos para isso. O primeiro que é reunir força política para o desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento não é um ato de vontade particular, não é um ato de imposição de algumas coisas. É força política, concreta. Acredito que o governo Lula está reunindo isso a partir de agora. O segundo item que eu vejo particularmente é inverter algumas prioridades. Quais são as prioridades que eu acho? Que eu vislumbro, né? Que a experiência histórica demonstrou isso daí. A questão do investimento e das metas de inflação, por exemplo. O Brasil tem que mudar essa questão. Tem que estabelecer a partir de agora metas de crescimento econômico. Não é? A partir de metas de crescimento econômico, ver de que forma que as cadeias produtivas nacionais entram nesse circuito de crescimento econômico a partir das infraestruturas. Vou dar um exemplo aqui para os senhores, para o telespectador. A ABMAC, eu tive uma reunião ontem com o presidente da ABMAC, juntamente com o presidente Aldo Rebelo, em que ele comentou comigo o seguinte: olha, Elias, as nossas cadeias produtivas, algumas cadeias produtivas delas, nossas, temos 50% de capacidade ociosa. Ou seja, qualquer projeto de crescimento econômico que vale 5%, tem que ser de uma certa forma em que 50% de capacidade ociosa nessa indústria de equipamentos do Brasil sejam utilizados, né? Não pura e simplesmente nós pensarmos portos, hidrovias, rodovias, energia, transporte, no ponto de vista geral, importando equipamento de fora para cá, né? Para mim, praticamente é impossível a gente... Até pelo desenvolvimento de um know-how próprio, claro, um know-how brasileiro. Claro. Eu acho praticamente uma coisa impossível a gente alcançar 5% de crescimento somente construindo infraestruturas. Somente. Por quê? Porque infraestruturas não são em si mesmo. Tem várias cadeias produtivas envolvidas nisso daí. Não é? Você acha então que a infraestrutura e esses setores que podem ter implementadas as suas ações, essas duas vertentes têm que andar juntas? Com certeza. Não dá para pensar em infraestrutura, como se vem pensando até agora no Brasil, não é? Pensando em fazer uma ferrovia importando trilho da China, comprando vagões de segunda categoria dos Estados Unidos, né? Impossível. Isso não causa efeito multiplicador na economia. Quando a indústria nacional teria condições de enfrentar o desafio de oferecer esses insumos. Todas as condições. Essa infraestrutura. Todas as condições de suprir isso daí. Vou dar um exemplo para os senhores e para os telespectadores. A Petrobras, por exemplo, hoje, 75% do que ela produz a nível de estaleiros é feito no Brasil. Aí vem um economista mais, vamos dizer assim, mais ortodoxo e coloca que o que é de fora é mais barato que no Brasil. Só que as operadoras nacionais, as empresas nacionais tiveram que baixar os preços delas para poder satisfazer a demanda da Petrobras. Pô. Por que esse exemplo da Petrobras não pode ser remetido para as infraestruturas do Brasil? Hoje nós temos, por exemplo, uma série de empreendimentos Brasil em andamento com quase todos os equipamentos importados. Pô. Quase todos os equipamentos importados. Sendo que a nossa indústria de equipamento está com 50% de capacidade ociosa em muitos setores. E a China, particularmente,
pegando esse link da China, a China não importa nada do que se pode fazer dentro do país. Aí pode ser argumentado... Aliás, por uma opção política, né? Exatamente. Uma opção ideológica até. Exatamente. Né? Exatamente. Foi um país que se fechou, agora teve que desenvolver essas estruturas próprias de produção sem depender dos outros países. Mas não é isso que ou numa dependência muito pequena. Não é isso que a moda diz. A moda diz que a China não importa porque a mão de obra é muito barata. Eu acho que além de ser uma mão de obra muito barata, existe uma opção política ideológica, não é? De fortalecimento do Estado Nacional. E não existe fortalecimento do Estado Nacional sem fortalecer as próprias empresas do país. Isso que é a grande lição que a China coloca o Brasil nesse século XXI. A experiência chinesa, quer dizer, além desse aspecto que você está citando, e aí vai depender, obviamente, de uma alteração brutal do ponto de vista político e ideológico, né? Se tivermos que trilhar esse caminho, o que a experiência chinesa pode nos ensinar no atual estágio em que nos encontramos aqui no Brasil? Eu estava vendo aqui, rapidamente, pelos números que foram apresentados no livro, estava vendo aqui que, por exemplo, você tem o poder público investiu de 97 a 2005 na China, nesses 8 anos, 800 bilhões na construção de ferrovias, rodovias, hidrelétricas, usinas nucleares, petróleo e gás natural, enquanto no mesmo período o Brasil destinou apenas 18 bilhões a obras de infraestrutura, equivalendo a 2,2%, apenas 2,2% do que foi aplicado pela China. Para a gente conseguir chegar aos números dos chineses, a gente teria que dar um salto, não mortal, mas claro, sei lá quantas vezes mortal para a gente conseguir chegar lá. Se nós pensarmos que nos últimos 10 anos, no Brasil, mais de $1 trilhão, vamos dizer assim, foi repassado para o setor financeiro, né? Então os valores que a China está colocando aí não assustam muito, eu acho, a gente. E o que eu acho que nós temos que ter em mente é o seguinte: não é o chinês que pode usar os exemplos, eu acho. O que é interessante é que os chineses mesmos falam, dizem, né, quando eu visitei a China, eles falaram isso, que se esperaram muito no modelo brasileiro da década de 70, pô. 70, 60, 50, 40 e 30, pô. Ou seja, a própria história brasileira aquele fornece... modelo da época do milagre? O modelo da época de Getúlio Vargas, do Celino, é por milagre, sim. Os chineses se inspiraram muito nesse modelo. São modelos substitutivos de importação, que os chineses aplicaram lá. Eles me falaram... Aplicaram com sucesso. Com muito sucesso. O Brasil também aplicou com sucesso, né? Agora, a redução desses ganhos de capital a que você se referiu, seria um caminho? Claro, é um caminho. É uma crítica generalizada de toda a classe política, não apenas dos partidos de oposição, mas de maneira geral, pelos partidos de opção socialista, praticamente todos, contra esses ganhos excessivos do sistema bancário, sobretudo, no Brasil. São lucros que alguns até utilizam a expressão, são lucros pornográficos. Sim. Pela disparidade fantástica. Sim. Eu utilizaria... a outros setores da economia. Eu utilizaria uma outra expressão, mas que eu não vou falar aqui para os senhores, né? Não é verdade? Porque se nós formos pensar nos lucros do sistema financeiro dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, e do europeu dentro da União Europeia, e comparar com os lucros dos bancos do Brasil, é uma exorbitância. É uma anomalia isso, essa transferência de recursos do setor produtivo para o setor financeiro. Isso sem falar de um colossal número de, como se diz, um colossal tamanho, vamos dizer assim, de salários que se transformam em quê? Que se transformam em mais-valia e poupança externa, né? Vai para fora do Brasil. Não é? Agora, Elias, você trabalha com a presidência da Câmara aqui. Você trabalha na assessoria do presidente Aldo. De que forma o parlamento brasileiro poderia dar uma contribuição no sentido de a gente efetivamente contribuir com o alcance desses níveis de crescimento que o Brasil tanto precisa? Acredito que a Câmara dos Deputados já está cumprindo seu papel nesse sentido. O presidente Aldo Rebelo, ele assumiu numa semana, depois de 2 ou 3 semanas fez um seminário sobre caminho de desenvolvimento. Essa semana está acontecendo aqui na Câmara um seminário sobre a questão da agricultura. Semana que vem tem um seminário sobre o BRIC, que é Brasil, Rússia e China. Elias, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo livro, mas eu fiquei curioso, você me parece muito jovem. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Parabéns em dobro, então. Não, que é isso.